Tarde, todo mundo animado aí, né? Ontem não teve aula, descansaram, estudaram pra caramba em casa. E hoje está todo mundo pronto para pegar de novo aí, com força. Pessoal de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Redenção, no Pará, que eu sei onde tem um monte de gente agora nos assistindo. Preparados. Vamos lá. Primeira aula de hoje. Pega a apostila aí, já separa, que é a ficha 117 de Ciências Humanas. Está na página 534. Aula com o professor Augusto, sempre faz sucesso aí, sempre aulas interessantes. Então, vamos lá, pegar firme. Mais uma vez eu vou insistir, enviem as suas perguntas, participem com a gente, mandem sugestões. Está em cima da hora, tá? Eu vou, segunda-feira, vou ter um tempo maior aqui com vocês para apresentar algumas coisas algumas dicas que a gente acha importante. Vou trazer de novo aquelas informações sobre nota de corte, sobre universidades que já aderiram ao SISU, aí uma lista mais atualizada, enfim. Segunda-feira a gente vai se falar com mais tempo, tá bom? Uma boa aula para vocês, boa tarde. Olá, pessoal! Estudando bastante? Essa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e ou geográficos. Boa aula! Sou Augusto Neto, sou professor de Geografia do Rio de Janeiro. Nós vamos hoje trabalhar mais uma das habilidades dessa última competência, da competência de número 6 do Enem. Então vamos lá, essa ficha de número 117, ela comenta a competência de número 6 do Enem, que significa compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. Basicamente, quando nós falamos dessa habilidade, essa competência, ela comenta exatamente a ideia de você conseguir associar um conhecimento social, um conhecimento talvez econômico, ligado a dinâmicas diversas dessa relação produtiva, com as questões ambientais. Então, o que nós precisamos aqui é estabelecer padrões, estabelecer relações entre a apropriação do meio físico, como é colocado, entre a questão da natureza, a questão de compreender a sociedade e a natureza, com essas interações diversas, tanto históricas quanto geográficas. A nossa habilidade de número 27, ela comenta, portanto, algo muito parecido. Nós podemos aqui ver na nossa habilidade que ela trata de analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e ou geográficos. Então, interações da sociedade com o meio físico, nós vamos compreender de que maneira? Olha, poderia ser um universo muito diverso de coisas para a gente poder analisar nessa habilidade. Na verdade, quando ela fala de interação do meio físico com todo o restante, nós pensamos aqui em interações diversas. A gente pode pensar, por exemplo, questões ligadas à indústria, questões ligadas à agricultura, enfim, qualquer tipo de relação de um homem com outro, de um espaço com outro, de um país com outro, ela pode reproduzir algum tipo de impacto, algum tipo de problema ambiental, ou apropriações da natureza, como a própria competência fala. Então aqui, nós focamos nessa questão dessa relação do homem com o meio, que a gente pode ver aqui agora, esse recorte temático escolhido, é a questão dos conceitos gerais e de todas as relações que são estabelecidas com a conexão do espaço agrário e do espaço agrícola. Nós temos alguns conceitos e algumas questões aqui associadas a toda a dinâmica da agricultura. Então, o que dá para pensar? Dá para pensar que muitos conceitos serão necessários para que isso se estabeleça como uma compreensão, um entendimento de uma relação humana, de uma relação produtiva, mas que ela também se associa com algumas questões naturais. A gente pode ver aí já de cara
dois conceitos associados a essa questão da agricultura, essa questão de todas essas relações agrícolas, que na verdade é o conceito de agrário e o conceito de agrícola, que talvez você trate como sinônimos ou como maneiras diferentes de se referir à mesma coisa, mas na verdade não é. Quando a gente fala de agrário, quando a gente fala de agrícola, estamos falando de coisa diferente. A gente está falando basicamente de uma história associada com, vamos lembrar de termos, reforma agrária, produção agrícola. Esses termos, eu acho que são termos que já estão na sua cabeça, ou termos que de repente atuam de forma simples no seu conhecimento. Quando falamos de reforma agrária, a história da redistribuição das terras no campo, ou de produção agrícola, ou seja, os bens produzidos pela agricultura, quando pensamos isso tudo, dá para compreender bem do que se fala. Eu aposto que você nunca ouviu falar de reforma agrícola, com a mesma conotação, pelo menos não, e você também nunca deve ter ouvido falar de produção agrária, certo? Então a gente pode pensar aqui que essa diferenciação conceitual, por mais que ela seja apenas conceitual, por mais que ela não seja tão prática dessa forma, ela é o termo certo para se referir a duas coisas diferentes. Então a gente não pode misturar as coisas. Quando ele fala de agrícola, portanto, ele se refere às questões produtivas. Quando comenta-se a questão agrária, estamos falando da distribuição de terras, portanto. Então a gente pode ver isso aqui no nosso quadrinho. A questão do agrário e do agrícola, ela vai se diferenciar de que maneira? Usar o termo agrário significa se referir à estrutura fundiária do campo, ou seja, à distribuição de terras no campo. Quando comentamos alguma coisa e utilizamos o termo agrícola, nós fazemos menção, fazemos referência à questão da produção do campo. Por isso que eu disse, você nunca ouviu falar de reforma agrícola, pelo menos não querendo dizer uma distribuição de terras. Uma reforma agrícola talvez seja uma reforma produtiva. Você nunca ouviu falar de produção agrária. Dessa vez não. Né? Dessa vez nem forçando a barra dá para a gente pensar em alguma produção agrária. A não ser a produção de renda passiva da terra, a produção de renda através da especulação fundiária. Mas aí no caso brasileiro estaríamos falando de um crime, que a gente vai ver depois. Quando comentamos aqui então a questão do agrário e do agrícola, já é a primeira conceituação que nós estabelecemos aqui para compreender esses fenômenos da agricultura. Você vai reparar que aos poucos a gente vai pegar essa habilidade e a gente vai focar ela em um determinado assunto. Então, assim, estamos falando de alguns conceitos gerais, vamos comentar alguns sistemas produtivos, para, enfim, falar do assunto que está na sua ficha, né? O assunto que comenta exatamente aquela questão dos biocombustíveis, de uma suposta crise dos alimentos que envolva ou não o Brasil. Nós vamos discutir esse tema exatamente depois que a gente conseguir fazer esse bom aporte conceitual, tá? Mais conceito, então? Agrário e agrícola, tá claro? Agrário, agrário, distribuição de terras, agrícola, produção. Reforma agrária, distribuição de terras, produção agrícola, bens que são produzidos pela agricultura, certo? Então vamos lá. Mais um conceito para a gente aqui, mais na verdade dois conceitos para a gente estabelecer uma diferenciação. A gente pode pensar, portanto, aqui agora de produção e de produtividade. Qual a diferença, portanto, gente, entre produção e produtividade? Aqui nós podemos associar uma coisa nem somente com a agricultura. Nós podemos pensar aqui também ligado à própria indústria, dá para você compreender os conceitos de produção e de produtividade. Então vamos para a indústria, depois a gente chega até a agricultura, que aí isso vai ser compreendido de maneira um pouco mais simples. Quando pensamos, por exemplo, na indústria, o que é a produção industrial? A produção industrial é a quantidade de produto produzido, né? A quantidade de bens produzidos, a quantidade de itens que são produzidos no final desse processo produtivo é a minha produção, portanto. Ou seja, sou um produtor de sapatos. Por dia eu consigo produzir 10 sapatos enquanto operário. A minha produção diária, minha taxa de produção diária é de 10 sapatos. Agora, será que uma produção de 10 sapatos ela é boa ou ruim? Depende. Se você for pensar, por exemplo, numa produção de 10 sapatos, 10 pares de sapatos por dia, na primeira Revolução Industrial, ou antes da primeira Revolução Industrial, quando ainda era um artesão, ou quando ainda era uma maquinofatura, nós poderíamos pensar então em uma produção que seria grande, boa, né? Pensar em 10 pares de sapatos para um artesão produzindo por dia seria uma produção excelente. Ou seja, seria uma boa produtividade frente às ferramentas que ele tinha naquela época. Portanto, o que é a produtividade? A
A produtividade é a relação entre o que você produziu e o que você poderia ter produzido com a estrutura, com as ferramentas, com o espaço físico, no caso da agricultura, que você dispõe para essa produção. Como assim? Vamos aplicar isso à indústria atual. Se você pensa um operário atual, um operário de uma fábrica de sapatos atual, diz para o patrão dele que ele produziu 10 pares de sapato em um dia, provavelmente o patrão não vai ficar feliz. Porque hoje com máquinas, hoje com uma diversidade de produtos até, de máquinas até robotizadas na elaboração desses produtos, 10 pares de sapatos já se tornou com essa tecnologia uma produção pequena. Ou seja, a produtividade hoje para 10 pares de sapato em um dia inteiro de trabalho seria uma produtividade baixa. Produtividade se associa com a rentabilidade do trabalho. O que você produziu frente ao que você poderia ter produzido. Tá bem? Então vamos entrar aqui nessa questão agora do campo para que você compreenda. No caso do campo, quando pensamos na produção, a produção é a quantidade absoluta de produto agrícola ou de produto pecuário, também serve, que é produzida no final de um processo produtivo. Quando pensamos na produtividade, a gente pode pensar aqui na relação entre o que poderia ter sido produzido e o que de fato foi. Então, por exemplo, produção geralmente se mede em unidades de peso, em quilos, em arrobas, em toneladas, é um número, portanto, absoluto. Produtividade, a gente pode imaginar que é uma relação entre o peso e a área, no caso da agricultura. No caso, quilos por hectare, toneladas por hectare, nós podemos pensar isso como uma relação de produtividade. Ou seja, produzir 10 toneladas de soja durante um ano. 10 toneladas de soja durante um ano pode ser uma produtividade excelente ou pode ser uma produtividade ruim. Depende do tamanho da terra que eu utilizei. Se eu utilizei uma terra do tamanho do estado do Mato Grosso inteiro e produzi 10 toneladas no final de um ano, produtividade definitivamente baixa, né? É uma área muito extensa, uma área onde eu poderia ter produzido muito mais. Quando pensamos, se for uma propriedade média, e essa propriedade média produz 10 toneladas no final de um ano, então significa que ela tem uma produtividade muito boa, que ela se utiliza de muitas máquinas ou de muita mão de obra, no caso da soja, geralmente muitas máquinas, né? E isso é uma relação que acaba estabelecendo uma boa produtividade, uma grande quantidade de peso ou de quilos, uma unidade medida em peso, perante uma área que não seja nem tão grande. Tá? Então, como a gente vai diferenciar isso? Depois para frente, quando a gente passar até do primeiro exercício, a gente vai comentar os sistemas produtivos. E você vai compreender que os sistemas produtivos, eles se organizam, eles se diferenciam, na verdade, exatamente por conta da questão da produtividade. Quando nós produzimos, portanto, com uma produtividade alta, nós podemos pensar que produzimos de maneira intensa. Ou seja, esses sistemas seriam sistemas intensivos, que utilizam muita máquina, muita gente trabalhando, o que for que gere uma elevação na produtividade. Quando pensamos, por exemplo, em uma produção que usa uma área muito extensa e nem sempre produz uma grande quantidade de produto, nós podemos pensar então em um cultivo extensivo, que pode ser extensivo porque você quer ou extensivo porque você não consegue ser mais produtivo do que aquilo. A gente vai compreender isso no momento certo muito bem, mas aqui a gente pode pensar na produção e na produtividade já como mais dois conceitos que você agrega. Então, olha lá, agrário e agrícola, para você lembrar. Agrário e agrícola, agrário se refere à estrutura fundiária, agrícola se refere à produção. Produção e produtividade. Produtividade é o que você produziu perante ao que poderia ter sido produzido, ou seja, podemos pensar na produtividade como uma relação de custo-benefício, uma relação de rentabilidade da produção, e a produção, de fato, ela vai ser medida em quilos, toneladas, arrobas, ou seja, em uma unidade de peso. É a quantidade de produto que você produziu. Você vai entender que compreender, por exemplo, índices de produtividade, e além de compreender os índices de produtividade, compreender como esses índices se tornaram altos ou baixos em cada produção, nós, a partir daí, podemos compreender, por exemplo, relações a respeito de terras improdutivas, de latifúndios no Brasil, de certas anomalias sociais e problemas econômicos até mesmo, que são gerados por essas terras que ficam paradas. Tá? Até porque nós temos outros conceitos que definem o uso da terra. Nós podemos pensar, agora voltando para o nosso quadro e vendo mais conceitos, nós podemos pensar, portanto, que toda a terra possui uma função econômica e toda a terra possui também uma função social. Como assim? Não compreendi.
como uma função econômica e uma função social da terra. Qual é a função econômica da terra, gente? A função econômica da terra é produzir. Produzir e gerar riquezas. Produzir emprego, produzir riquezas para o país. Enfim, quando nós pensamos em uma função econômica associada à terra, por exemplo, brasileira, ela tem dois produtos principais de exportação na atualidade, que são a soja, em primeiro lugar, e a cana, para a produção ou de açúcar ou de etanol, que se destacam em termos de área ocupada no Brasil, né? Então a gente pode pensar, a função econômica da terra brasileira, em grande parte, está associada à agricultura desses dois itens, assim como também a pecuária, tá? Quando pensamos nessa produção elevada em termos de um determinado bem, tentamos compreender, então, que esse bem ele gera um dividendo econômico para o país. Portanto, a função econômica da terra seria gerar esses dividendos de capital, essas riquezas para essa relação produtiva do país. Mas e essa história de função social da terra? Terra tem função social? Sim, terra tem função social. A função social da terra, inclusive, é uma função constitucional. Terra precisa produzir alimento, ou se não produzir alimento, produzir riquezas que produzam indiretamente o alimento. Ou seja, o texto constitucional fala algo do tipo, a terra brasileira, ela tem uma função social clara e bem definida. Produzir alimento, servir de fonte de matéria-prima, de trabalho e de moradia para o cidadão do campo. Certo? Então, quando pensamos na terra tendo uma função constitucional de produzir alguma coisa, ou seja, ela não vai ser emprego para cidadão do campo nenhum, se esse cidadão do campo não utilizar essa terra para alguma produção, certo? A terra, inclusive, não vai gerar nenhuma função econômica para a sociedade ou para o país como um todo, se ela ficar parada sem produzir nada, certo? Então, o que a gente pode pensar? Se está escrito na Constituição que a terra possui uma função econômica e uma função social, se eu tenho terra e deixo terra parada, eu estou cometendo um crime. Eu estou cometendo crime de especulação fundiária no Brasil. Quando eu tenho, por exemplo, terras paradas, improdutivas, em que há um determinado padrão de produtividade que eu deveria seguir, e é determinado pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e esse índice de produtividade não é atendido, esse índice de produtividade me deixa inadequado em relação às minhas obrigações com aquela terra. Ouço de maneira muito frequente, muito comum, ouvir alunos talvez dizerem, mas tem aquela história da propriedade privada, né? A gente tem uma certa autonomia a respeito do que é nosso, autonomia a respeito do que a gente comprou. Então a terra é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Não é bem assim, gente. A casa, por exemplo, é sua, o apartamento é seu em uma cidade. Faz com ele o que você quiser? Mais ou menos. A autonomia é relativa. Se esses caras quiserem colocar cercas cor de abóbora ao em volta da propriedade, eles colocam. Se esses caras quiserem pintar o chão, a parte pavimentada do chão, de cor de girafa, amarelinho com marquinhas marrons, eles fazem sem problema. Agora, se eu fizer isso dentro do meu apartamento, também não tem problema. Eu quero botar piso na parede e azulejo no teto. Desde que eu não desrespeite nenhuma lei. Então, assim, definitivamente, eu tenho uma certa autonomia a respeito da minha casa privada. Eu posso matar alguém dentro da minha casa, por acaso? Quer dizer, porque é minha casa, porque está no meu quintal, eu posso chegar, chamar um amigo para minha casa, me irritei com ele, pego uma arma, dou um tiro nele. Posso fazer isso? Não, porque existe uma lei que define que mesmo o uso soberano e territorial e de propriedade daquela minha casa não me dá o direito de ferir aquela lei. Eu tenho que ser seguidas dentro daquele ambiente. Portanto, não tem essa de a terra é minha, eu faço o que eu quiser. Se existe uma lei e essa lei diz que a função social da terra é produzir alimento, produzir matéria-prima, mão de obra, enfim, você está gerando ali uma porção de funções sociais diferentes que podem ser aplicadas à terra. Ou você produz comida, ou você produz alguma riqueza para conseguir gerar emprego, ou gerar até riqueza para o país, para que esse emprego acabe acontecendo em outras formas, até mesmo na indústria, e por aí vai. Enfim, eu tenho N formas diversas de manter uma terra produtiva, e essa produtividade da terra vai trazer certamente um dividendo até mesmo econômico, até mesmo bastante capitalista para o país. Essa história de que reforma agrária, de que uma boa distribuição de terras é coisa de socialista, é coisa de comunista, é uma visão completamente ultrapassada. Reforma agrária é uma coisa muito capitalista, porque com um campo bem distribuído, significa, por exemplo, um êxodo rural mais reduzido para a cidade,
Significa uma cidade mais harmônica, uma cidade com um crescimento um pouco mais lento e, consequentemente, podendo ser um pouco mais planejada. Pensando, por exemplo, em um campo de terras mais bem distribuídas, a gente pode pensar numa produção de alimentos que seja uma produção que gere um custo final mais barato. Produzir alimentos de maneira mais barata significa o cidadão da cidade ter condição de gastar menos com o alimento e poder gastar mais com outras coisas. Levar a família dele no shopping no final de semana, comprar uma televisão de LCD, enfim. O que há de socialista nisso? O que há de esquerda nisso? A gente não está aqui para fazer nenhum juízo de valor político, mas na verdade a reforma agrária ela agradaria as duas correntes. Tanto o capitalista, o burguês que se associa às relações produtivas, ele ficaria, enquanto sociedade, enquanto conjunto de pessoas como um todo, seria positivo, seria economicamente positivo, tanto quanto em relação a índices sociais, em relação a índices de emprego, a redução de índices de miséria, nós temos já comprovado que a questão de uma estrutura fundiária mais desconcentrada é uma coisa socialmente mais adequada, né? Vamos pegar exemplos. Estados Unidos, terra não é concentrada. Europa, terra não é concentrada. Japão, mesma coisa. Então eu peguei aqui 3 emblemas talvez de regiões ou países que têm um amplo desenvolvimento econômico e que a terra lá não é concentrada. Imperam pequenas, no máximo médias propriedades. Não que não hajam propriedades grandes e propriedades até improdutivas, mas não é o padrão. Tá? Então quando a gente estabelece isso, a gente percebe que o Brasil, com um histórico muito grande de estrutura fundiária concentrada, ele vai mal das pernas nesse sentido. O Brasil, ele desde capitanias hereditárias, depois de Seis Marias, depois de acesso à terra definido após a lei de terras por compra ou por herança, o Brasil sempre cerceou, sempre deixou bem restrito o acesso à terra a apenas algumas camadas da sociedade. Quando pensamos dessa maneira, então o que a gente tem é um quadro atual, um quadro onde a modernização do campo, onde as máquinas que chegaram ao campo, ao mecanizar o campo, encontraram um campo que já era concentrado, e a tecnologia como um fator de diferenciação entre o agricultor pobre e o agricultor rico, terminou de concentrar uma coisa que já era concentrada. Tá? Então o que a gente tem, de fato, essa função social, por exemplo, no Brasil da terra, ela não é cumprida de maneira plena. Embora a Constituição de 88 ela defina de forma clara. A função social da terra é produzir alimento, produzir matéria-prima e servir de moradia e trabalho para o cidadão do campo. Mas, no entanto, não é o que acontece na maior parte dos casos. Tá? Mais um conceito aqui para a gente, então, estabelecido, a função econômica e a função social da terra. Espero que vocês tenham entendido bem. Olha só. Mais um conceito dentro dessa história. O conceito de fronteira agrícola. Quando pensamos em fronteira agrícola, estamos definindo aqui uma área limítrofe, uma área de contato, uma área de limite entre uma região, um país, enfim, qualquer área, entre a área dessa região que já tenha sido utilizada para agricultura e as suas terras virgens do ponto de vista produtivo. Por exemplo, está escrito ali na sua imagem que você está vendo, o avanço da fronteira agrícola para a Amazônia. Hoje em dia, a fronteira agrícola brasileira está definitivamente avançando para a Amazônia, né? Hoje em dia, a Amazônia é essa área de contato entre o que já foi utilizado para a agricultura, no caso a região centro-oeste, seria um grande exemplo, e o que ainda não foi utilizado para a agricultura de maneira clara e plena. Tá? Então é um conceito que a gente pode estabelecer. O que é a fronteira agrícola? É a área de limite, é a área de contato entre o que eu já usei para a agricultura no meu país e o que eu ainda não usei. O que ainda é uma terra virgem do ponto de vista produtivo. Por que falamos do ponto de vista produtivo? Se houver, por exemplo, povos indígenas, se houver herança de instalação de quilombolas na área, ou alguma comunidade nativa que viva nas margens do rio, uma comunidade ribeirinha, isso daí não é uma grande produção de capital. Isso daí são sociedades que se articularam naquela área. Então aquela área pode ser considerada ainda virgem do ponto de vista da produção do grande capital. Né? Mas podemos pensar aqui que a área de fronteira agrícola ela vai ser exatamente esse ponto de limite. Para você compreender, olha aqui. Se a gente pensar que esse quadradinho dessa sua imagem é um país, tá? Esse país, delimitado por esse quadradinho, você repara que esse V, que está sendo feito aqui mais ou menos, ele define um limite entre o que, no caso ali, eles já colheram e o que eles não colheram, né? Mas vamos pensar no contrário. Vamos pensar que aqui, o que está sendo colhido é a área que já está sendo utilizado da agricultura, e essa área aqui, que eu vou fazer bolinhas, ela vai ser a área ainda de floresta preservada do meu país hipotético. Vamos pensar então. Essa área ainda preservada é a área ainda de mata.
São as chamadas terras virgens do ponto de vista produtivo. Essa área listrada que você está vendo são as terras já agricultadas, as terras que já foram utilizadas para agricultura em alguma maneira. Esse Vzinho que você viu aqui que a gente marcou, essa área de contato, essa área de limite, é exatamente o que a gente vai chamar de fronteira agrícola. A fronteira entre o que já foi utilizado para agricultura, aqui em cima, e o que ainda não foi utilizado para agricultura, aqui embaixo. Certo? Então, podemos pensar na fronteira agrícola como isso. O limite em um país ou uma região entre as áreas de terras virgens e as áreas de terras já agricultadas. Perfeito, gente? Então, acho que fizemos aí um bom aporte conceitual. Acho que deu para a gente entrar um pouquinho em algumas discussões bacanas. A gente avança, então, aqui para o nosso item número 1. Eu acho que antes disso, tinha alguma pergunta aí no ponto já, não? Parece que sim, né? Professor, Paulo de Belo Horizonte. Professor, poderia falar um pouco de reforma agrária? É exatamente o que a gente vinha comentando. A reforma agrária, ela, portanto, não é uma coisa associada somente a uma corrente política ou qualquer coisa assim. O que seria a reforma agrária? Você tem diversas concepções diferentes de reforma agrária, mas eu acho que a concepção mais aceita, até pelos intelectuais brasileiros que comentam a questão agrária, é a questão de uma reforma distributiva, mas que ao mesmo tempo seja assistencialista. O que isso significa? Uma reforma distributiva seria eu pegar uma terra ou uma porção, um conjunto de terras no país que não está produzindo, não está cumprindo a sua função social e destituir a posse daquelas terras dos seus donos atuais, que estão cometendo um crime de especulação fundiária, e, mediante isso, não é nenhuma coisa impositiva, nem de estados fechados, nem nada, há uma compensação financeira. Tudo bem que às vezes essa compensação financeira ela não é o valor de mercado real da terra, mas a gente pode pensar que há uma compensação financeira, há um pagamento para esse cara que vai ter que doar a terra dele sem livre-arbítrio. E essas terras que uma vez estavam sendo não utilizadas, eram terras improdutivas, elas vão ser distribuídas para outros pequenos agricultores, outras pequenas famílias que queiram produzir, queiram dar de fato o uso da função social da terra. Produzir alimentos, se usar ela como trabalho e coisas desse tipo. Então, quando a gente pode pensar, seria basicamente pegar o INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o responsável por isso, ele pegaria terras improdutivas e redistribuiria essa estrutura fundiária para famílias que gostariam de fato de cumprir a função social da terra. Em teoria é isso. O problema que eu falei que ela é distributiva, mas ao mesmo tempo precisa ser assistencialista, é que eu não posso, por exemplo, distribuir a terra e dar essa terra na mão de um pequeno agricultor se esse pequeno agricultor não tiver a sua realidade transformada. Porque se esse pequeno agricultor ele teve terra em algum momento no passado e ele veio a perder essa terra, significa que ele perdeu por conta de algum motivo. Significa que o campo ele não dá espaço, não dá oportunidade para que um agricultor com menor poder de investimento concorra em par de igualdade com os mesmos agricultores que já têm tratores, sementes transgênicas, alimentos, sementes geneticamente modificadas ou selecionadas, enfim. Toda aquela tecnologia que o grande agricultor tem, há uma disparidade muito grande para com o pequeno agricultor. Então, basicamente, não adianta o Estado gastar também dinheiro e comprar terra, indenizar as pessoas para conseguir as suas terras e redistribuir para famílias pobres, se essas famílias pobres também não tiverem a condição de se manter nessa terra. Tá? Então, há necessidade de um cuidado. O agricultor, no passado, de repente, ele sobreviveria. Hoje em dia, ele não sobrevive. Você vai, então, somente distribuir uma terra sem nenhuma política de apoio ou sem nenhuma mudança na forma de enxergar esse agricultor? Pode correr o risco de não adiantar nada. Pode correr o risco de passar 2, 3 anos e esse agricultor vir a perder a terra dele de novo. Tá? Então, ela precisa ser ao mesmo tempo distributiva e ao mesmo tempo assistencialista. Perfeito? Gente, esse item número 1, ele tem um enunciado de tamanho médio para você ver, 2 minutinhos para o enunciado, 2 minutinhos para julgamento das opções. Então, 4 minutos a gente retorna aí para fazer o exercício juntos. Tá certo? Até já.
E aí, pessoal, conseguiram? Vamos ver junto? Olha só. Aqui a gente tinha um mapinha. O mapa mostra algumas áreas de agricultura no Brasil. No caso, esse mapa não tem nem uma legenda, provavelmente eu esqueci de colocar, mas enfim. Não, está aqui do lado, perdão. As fronteiras agrícolas paulistas. Na área vermelha do mapa, a cana ocupa o lugar da laranja, da soja e do gado, que passa a ocupar áreas dos estados da Amazônia Legal e da própria floresta. Portanto, como a questão já deu bem a entender, essa área vermelha do mapa é a área de cultivo de cana, portanto, né? A área em que a cana ela já ocupa o lugar de outros cultivos, da laranja, da soja e da própria pecuária. Então vamos ao enunciado. Acerca da agricultura canavieira no Brasil, com base no mapa e nas informações acima, é correto afirmar o quê? Olha só, antes da gente ir para lá, você repara que a gente está pegando aqui a região sudeste do Brasil, além da região sudeste, grande parte, talvez toda, a região centro-oeste e até mesmo algumas partes do sul, principalmente do estado do Paraná, como áreas de produção de cana, né? Então vamos ver as opções. A monocultura de cana alcança as bordas da floresta amazônica, assegurando a diversidade de espécies e a fertirrigação com o vinhoto. Olha lá, gente, alcança as bordas da Amazônia? Sim, alcança as áreas de borda da Amazônia, né? Só que aqui a gente não pode afirmar que a monocultura de cana, ela assegura a diversidade de espécies. Monocultura significa o cultivo de uma coisa só. Aliás, qualquer agricultura, qualquer atividade produtiva do setor primário, ela vai tender a desmatar, ela vai tender a retirar a floresta. E não tem como eu colocar nada mais biodiverso do que a Amazônia. A Amazônia, a floresta equatorial, é a maior biodiversidade do planeta. Então, se eu retiro a maior biodiversidade do planeta para impor no lugar dela uma monocultura, certamente eu não vou manter essa diversidade de espécies. Então, a área não dá. Aqui, a fertirrigação com o chamado vinhoto. Vinhoto é, na verdade, uma toxina que é produzida pela produção, pelo corte, para falar a verdade, da cana. O corte da cana, ele produz essa toxina que o problema não é nem uma relação trabalhista, o grande problema. O grande problema é a contaminação do solo e da água, né? A contaminação, de repente, até da água que você bebe, por conta da contaminação do lençol freático, dos cursos hídricos com essa toxina vinhoto. Tá? Na letra B, a questão fala que os grandes canaviais são chamados desertos verdes pelos ambientalistas, pois atraem e ocupam um reduzido contingente de trabalhadores migrantes. Reduzido contingente de trabalhadores migrantes, só se a gente colocasse, por exemplo, a produção de soja, talvez. Eu acho que o principal, a gente dá para afirmar com certeza, que o principal cara que é utilizado nessa produção de cana no Brasil é o que a gente chama, que é até uma postura criticável hoje em dia, de boia fria, né? Que é o que a gente chama de, na verdade, em termos de conceito, o trabalhador temporário, o trabalhador volante. É aquele cara que atua principalmente na colheita ou no plantio da cana de maneira mais específica. Esse é um trabalhador exatamente migrante, tá? Porque ele migra para a época do plantio e principalmente migra os colheitadores de cana para a época da colheita. Então, é uma mão de obra temporária, um trabalhador temporário, exatamente por conta dessa migração. Então, reduzido contingente não, né? Então, B também não pode ser. Letra C. A cultura de cana-de-açúcar para a fabricação de etanol se expande no país, embora se mantenham condições degradantes de trabalho. Olha, a C dá para a gente deixar uma setinha aqui marcada, porque a C ela fala que a cultura para fabricar o etanol, para fabricar, né, o álcool combustível de automóveis, se expande no país, o que é uma verdade. Desde que a gente começou com essa história de carro flex, você tem uma expansão muito grande da cultura da cana para o etanol. Ele diz que, mesmo assim, mantém-se, em grande parte, as condições degradantes de trabalho. Não sei se você conhece bem a figura do boia fria, mas o boia fria tem diversas relações trabalhistas ruins envolvidas a ele. Como é a figura de um boia fria? Como é a figura tradicional e típica de um boia fria? Aquele cara, geralmente, está com luvas grossas, uma camisa ou uma roupa, em geral, de tecido grosso, boné e um pano enrolando parte da cabeça dele, exatamente para ele se proteger do sol. Você imagina, o cara que está colhendo cana lá no meio de uma área quente, de uma área de clima tropical, que já está aos seus 40 graus, assim, no sol direto, uns 40 graus de temperatura,
ele direto ali com aquele sol na cabeça dele. Ele usar manga comprida é praticamente uma condição básica para ele trabalhar, sem que em poucos meses ele tenha algum problema de pele, algum câncer de pele ou qualquer coisa assim. Então o cara tá num calor do caramba, mas ele tá ali todo coberto, com boné, um pano na cabeça para proteger a orelha e o pescoço, uma camisa grossa até o pulso e uma calça também de tecido grosso. Então, esse cara, imagina, por exemplo, se sua mãe ficar enchendo o seu saco para você beber água quando está muito calor para você não desidratar, você imagina, então, o agricultor de cana, o colheitador de cana, debaixo de um sol de 40 graus com essa roupa toda, né? E pior, por que ele usa a luva? Certamente não são condições trabalhistas, não é o sindicato dos colheitadores que manda ele usar a luva. Ele usa a luva porque muitas vezes nós vemos as chamadas queimadas para a colheita da cana. Muitos canavieiros, muitos canaviais, na verdade, eles se utilizam de uma técnica de queimar a produção toda da cana antes de colher. Porque o pagamento, historicamente, dessa produção, dessa colheita da cana, ele é feito por peso. Então, se eu faço uma queimada controlada para pelo menos queimar as folhas da cana, já que é o caule que eu vou usar principalmente nessa produção, se eu queimo as folhas da cana, eu reduzo o peso que é pago ao trabalhador que faz a colheita da cana. Então, muitas vezes, aquele cara está com aquele luvão enorme na mão dele, exatamente porque, além de tudo isso, além dessas condições ruins, o que ele está colhendo, muitas vezes ainda está em brasa. Você imagina a temperatura que esse cara não trabalha, né? Está pensando aí, sei lá, beirando já uns 50 graus. Uma área quente e, ao mesmo tempo, quente com todos esses agravantes. Então, sim, na letra C ele comenta que, muito embora essa expansão ainda aconteça, ainda se mantém formas degradantes de trabalho. Na letra D e E, as letras D e E, na letra D ele fala: a região do noroeste, paulista é conhecida como Califórnia brasileira, por seus canaviais modernos e mecanizados com amplas reservas florestais. Qual o grande problema? Amplas reservas florestais. Todo o resto está certo, mas aqui bastava você fazer uma relação. Você não precisava conhecer a Califórnia brasileira, mas bastava você fazer uma relação. Como é que eu posso ter amplas reservas de floresta se eu tenho uma produção, moderna e mecanizada associada a essa área? Para eu ter uma grande produção moderna e mecanizada, eu preciso desmatar, né? Eu preciso retirar a mata nativa para poder impor a minha produção. Então, amplas reservas florestais não combinam com isso. Na letra E, a expansão do plantio de cana no Centro-Sul corresponde à demanda do álcool combustível e, nas demais regiões, à produção do açúcar. Olha só, a ordem de produção que a gente tem é de cerca de 50% das áreas agricultadas, ou até da cana que é colhida, sendo utilizada, é praticamente harmônica, praticamente meio a meio, a utilização da cana para a produção de etanol e da cana para a produção de açúcar. Tá? Então você tem tanto áreas de São Paulo que produzem cana, a mesma propriedade muitas vezes para o açúcar e para o etanol. Tá? Você tem áreas do litoral nordestino, que nem apareceu ali no mapa, mas também existem, na zona da Mata Nordestina, também de produção de cana, tanto para etanol quanto para açúcar. Então não dá para a gente demarcar essa daqui como uma alternativa correta. Logo, sobrou para a gente nossa alternativa C mesmo, que a gente já tinha gostado dela desde o início. Certo? Seguindo adiante, podemos já entrar em alguns conceitos, e esses conceitos já vão comentar os sistemas produtivos que a gente falou. Então aqui, sistemas de produção. Novamente, voltando àquela história da produtividade. O sistema de produção ele pode ser um sistema extensivo ou ele pode ser um sistema intensivo. Vamos entender o que é isso? Olha para cá. Um sistema de produção, então, ele pode ser considerado um sistema de produção extensivo quando a gente tem aqui a utilização, muitas vezes, de uma área extensa sem que você eleve a produtividade dessa região. Cuidado, porque no caso do nome extensivo, a gente pode ter uma pegadinha aí, porque nem sempre são áreas extensas. Eu posso pensar também em áreas menores, em áreas mais restritas, mas que, no entanto, a produção dela não acompanha o tamanho daquela produtividade, o tamanho daquela propriedade. Portanto, se eu não produzo o suficiente para o condizente naquela propriedade, o que a gente pode pensar é que é um sistema também considerado extensivo. Então, extensivo, essa história da terra extensa, ela pode te enganar um pouquinho. Mas a gente pensa aqui, então, que o extensivo ele é caracterizado por isso aqui. Esse é o primeiro item, a baixa produtividade. Tá?
Por que é uma baixa produtividade? Basicamente porque se utilizam técnicas, as chamadas técnicas rudimentares, ou seja, técnicas que não sejam tecnológicas, modernas, evoluídas, e o que dá para a gente pensar aqui, então aqui nessa história seria um sistema que vai ser intensivo, vai ter uma baixa produtividade, exatamente porque suas tecnologias não são as mais perfeitas, as mais adequadas. Tá? Portanto, se é uma agricultura típica de traços mais pobres, de menos trato com o solo, de menos tecnologia, portanto menos investimento, é uma agricultura mais tradicional e mais típica de países subdesenvolvidos. Né? Dentro, claro, dos sistemas extensivos como um todo, nós vamos ter subdivisões, tá? Mas essas subdivisões, elas se aplicam também a países subdesenvolvidos dentro deles, tá? Por exemplo, temos, em termos de áreas agricultadas, de uso em áreas agricultadas brasileiras, o principal sistema de cultivo, sistema de plantation, né? O sistema de plantation é aquele que utiliza uma grande área, uma área muito extensa, produz basicamente uma única coisa, tipo como é a produção de soja no Centro-Oeste, tá? Como é a produção da própria cana. A gente vai comentar sobre o sistema de plantation. Mas temos também o pequeno agricultor, aquele agricultor daquela roça itinerante, aquele agricultor daqueles traços pobres e tal, aquele cara que não tem tanta tecnologia e não é produtivo, não porque ele não queira, mas porque ele não consegue. Ele não é evoluído tecnologicamente para isso, ele não teve condições financeiras de se preparar a esse ponto para a concorrência. Tá? Então aqui o que a gente pode pensar é que esse tipo de sistema extensivo, ele vai se dividir em outros sistemas que podemos colocar aqui. Primeiro deles, a gente acabou de comentar, o chamado sistema de plantation. Vamos caracterizar, portanto, o sistema de plantation? Plantation seria caracterizado por uma grande propriedade, ou seja, tenta lembrar do plantation se associando com aquele plantation colonial. Tenta lembrar do plantation como aquele sistema lá da mão de obra escrava, da grande propriedade voltada para o mercado externo, aquela coisa da aulinha de história do ensino fundamental. Tá? Aquela coisa associada a um conceito que todo mundo acaba gravando lá atrás, talvez até esqueça depois, mas em algum momento você já ouviu isso. Plantation, portanto, atual, tá? Não é o plantation antigo, é o plantation atual, que guardou algumas dessas características. É uma grande propriedade, monocultora, ou seja, produz um único bem, ou em alguns casos associa esse único bem com algumas outras produções que sejam menores, ou de menor valor, ou menor importância, tipo o cara que produz uma monocultura de cana ou de soja, e pega a parte improdutiva da propriedade dele, que seria a parte da propriedade que reclamariam por estar improdutiva, e solta naquela propriedade meia dúzia de cabeças de gado. Fala, não, estou fazendo pecuária extensiva. Então, eu posso ter alguma associação, mas a maior parte da propriedade é uma produção monocultura. Foco no mercado externo, né? Foco no mercado externo, produzindo um único bem, segundo interesses comerciais internacionais. Além disso, mão de obra que outrora foi escrava, outrora, quando a gente pensou nessa produção do plantation colonial, utilizava-se principalmente a mão de obra escrava, hoje em dia é chamada mão de obra temporária, como o exemplo da cana que a gente colocou. Tudo bem que algumas dessas produções, alguns desses cultivos, eles não vão precisar nem de mão de obra, né? Porque eles são completamente mecanizados praticamente. A própria soja, ela precisa basicamente de operadores de máquinas. Você não tem nenhum processo manual na confecção da soja. Agora, por exemplo, a cana ela precisa de uma colheita associada ao coleitador, uma colheita física, humanizada. Tá? Então a gente tem uma associação. O que substituiu a mão de obra antiga, a mão de obra escrava, foi essa mão de obra temporária associada a essa mecanização. E, por consequência, se a gente utiliza diversos elementos da natureza, se a gente tenta elevar essa produtividade ao máximo com o uso de colheitadeiras, com o uso de tratores e por aí vai, a gente vai ter, portanto, um tipo de sistema produtivo que acaba gerando muitos impactos ambientais. Pensa só pela questão da monocultura. Eu planto uma coisa só, então eu vou escassear um determinado bem do solo, vou fazer uma erosão seletiva no solo. Se é um bem só e eu vou substituir, por exemplo, uma floresta inteira, a gente reduz a biodiversidade. É o que a gente chama também de erosão genética do solo. Então aqui, a gente pode pensar que não somente nos impactos ambientais, como principalmente em cada um desses itens, praticamente, nós vamos ter itens que comprometem um bom convívio social. Você quer que eu te prove olhando esses elementos? Que a produção, então, de cana, ela é uma produção
associada, portanto, com a questão de algum impacto social, de algum problema social? Vimos na primeira, grande propriedade. Grande propriedade, se eu tenho uma propriedade extremamente extensa, essa propriedade colaboraria para uma distribuição de terras desigual no campo, certo? Então, uma distribuição de terras desigual colaboraria, inclusive, para agravar o quadro de pobreza dos pequenos agricultores. Ou seja, grande propriedade significa o que para a gente? Significa mais agricultor pobre, mais fome, por exemplo. O segundo item falava para você de monocultura. Se eu planto uma coisa só, eu te pergunto, você come só arroz? Você come só feijão, só batata? Muito menos só soja ou só cana, né? Então, quando a gente pensa numa monocultura, principalmente monoculturas que não são completamente alimentares, a gente pode pensar em mais impacto social, em mais problemas sociais ligados, inclusive, à fome. A terceira falou do mercado externo. Se o foco é no mercado externo, eu vou produzir o que o mercado externo me peça. Eu vou produzir o que o mercado externo tem interesse em consumir, interesse em comprar. Vamos supor que ocorre um surto enorme de produção de algodão. A indústria têxtil de algum determinado país encontra no nosso algodão uma produtividade fantástica e porque querem comprar o nosso algodão. E as nossas terras, por conta de se vincularem aos interesses do mercado externo, elas começam a produzir algodão, substituir lavouras de frutas, de grãos, enfim, até áreas de pastoreio, de pecuária, por produção de algodão. O que tem de acontecer? Você não vai comer, né? Se o mercado externo está mandando produzir algodão, e o algodão é um item que não é alimentar, não, o algodão doce não vem do algodão, ele é apenas um doce feito, a gente pode pensar, portanto, aí que seria mais um problema social, seria, digamos, seguir os interesses externos e não os interesses brasileiros ou da sociedade brasileira como um todo, né? Mais coisa, a mão de obra temporária associada à mecanização. Mão de obra temporária é aquela figura do boia fria que a gente falou. Aquele cara que mesmo estando trabalhando, a condição dele é de completo subemprego, né? As condições de trabalho dele são péssimas e ele, além de ter condições péssimas, recebe centavos para trabalhar. Então a gente vê aqui, de fato, uma coisa que gera um quadro social negativo. A outra coisa, a mecanização. Se eu produzo uma mecanização muito forte das minhas propriedades, o que pode acontecer? O chamado desemprego estrutural, que a gente falou numa outra habilidade de uma aula que também tivemos juntos. O que é o desemprego estrutural? O desemprego estrutural é aquele que provém de uma mudança na estrutura do processo produtivo como um todo. Exemplo principal, talvez, do desemprego estrutural. A substituição do homem pela máquina. Alguma máquina, alguma tecnologia nova chegou a esse processo produtivo, ela trouxe uma alteração na estrutura desse processo produtivo, porque ela foi uma inovação, e essa inovação chegou a aniquilar algum posto de emprego, a aniquilar uma vaga de emprego que existia e agora não existe mais de forma definitiva. Tá? Mecanização dessas propriedades agravaria, então, o desemprego estrutural, agravaria, então, a substituição do homem pela máquina. E os próprios impactos ambientais gerariam aí para a gente um problema que não tem nem definição de quem afeta, porque afeta todos, né? Impactos ambientais no campo vai afetar tanto o cara que utiliza grandes propriedades, tanto o cara que pode ter a propriedade dele sendo desvalorizada por conta de algum impacto ambiental e tendo aí a necessidade de ir para outra terra, enfim, e principalmente o agricultor pobre que com esses problemas ambientais vai ter, digamos, uma maneira ainda pior de conseguir lidar com essas questões ligadas aos seus problemas sociais, tá? Olhando para cá, então, eu acho que o plantation ficou bem definido, né? São as grandes propriedades que são monocultoras, só coisa boa, né? Grande propriedade, monocultura, mercado externo, a mão de obra é aquela mão de obra temporária com condições de trabalho ruins, a gente pensa na mecanização substituindo o trabalho das pessoas e ainda impactos ambientais muito fortes. Podemos destacar dois grandes produtos agrícolas brasileiros que são produzidos nesse modelo de produção. A soja e a cana-de-açúcar, sem fazer distinção na produção de cana tanto para etanol quanto para o próprio açúcar. Tá? A soja e a cana se enquadram nesse quadro aí que socialmente não é muito bacana. Cumpre-se a função social da terra quando se produz soja e cana desse jeito? Cumpre-se. Cumpre-se a função social, mas poderia ser cumprida de uma maneira muito melhor, muito mais eficaz, muito mais produtiva, portanto. Mas quando a gente pensa na função eu falei da função social ou falei da função econômica? Eu
falei social. Cumpre-se a função econômica da terra? A função econômica até se cumpre, mas ela poderia ser melhor cumprida na medida que eu tivesse uma elevada produtividade. A função social da terra não é cumprida. Eu tenho pouco emprego, o emprego que é gerado é um subemprego, esse emprego ele definitivamente não faz com que essa terra necessariamente produza alimento e nem, mesmo que sejam alimentos voltados para o mercado interno, alimentos diversos para compor uma dieta alimentar, enfim. O plantation ele tem quadros, ele produz quadros socialmente ruins em termos das suas características. Correto? Então vamos lá. A roça itinerante. A roça itinerante seria ainda dentro desses sistemas extensivos o outro, né? Como eu te disse, aquele agricultor pobre que você está vendo aqui na imagem. Aquele até cara que a gente costuma atribuir a ele um nome pejorativo, mas que ele vem exatamente do seu modelo de produção, o roceiro, né? Aquele cara que é um agricultor simples, é geralmente uma pessoa simples, uma pessoa que não teve ou teve pouco acesso ao estudo, um agricultor pobre, geralmente um agricultor pobre. Esse cara, ele é dotado de uma pequena propriedade, só que essa pequena propriedade, ela é pouco produtiva porque ela não consegue ser mais produtiva. Pergunta-se, por que o plantation é pouco produtivo? O plantation é pouco produtivo porque é uma área extensa demais, onde eu uso uma pequena porcentagem daquela terra para produzir. Então você pensa, nossa, o Brasil, ele exporta soja pra caramba. Tudo bem, não é mentira, o Brasil exporta soja pra caramba. Mas ele poderia exportar muito mais se a gente usasse pelo menos metade das nossas propriedades de soja de maneira eficaz e produtiva, né? Então aqui, no caso, a gente pode ter uma propriedade que não utiliza a sua produtividade máxima porque ela não quer utilizar, como o caso da própria soja, né? Como o caso da soja e da cana, que não querem utilizar a sua produtividade máxima exatamente para poder, digamos, manter uma situação de valorização fundiária, manter aquela história da especulação fundiária que a gente comenta, e a outra propriedade, o outro tipo de propriedade menor, que seria a roça itinerante. A roça itinerante que não é produtiva porque não consegue ser produtiva. Portanto, quando eu não quero ser produtivo, digamos que eu faço, entre aspas, um corpo mole na produção. Eu produzo sem toda a boa vontade e todo o vigor que eu poderia utilizar nessa produção. Por quê? Simples lei da oferta e da procura. O mercado me pede 10 toneladas de soja? Bacana. Sou capaz de produzir 10 toneladas de soja? Não, sou capaz de produzir 100. O que eu vou fazer? Produzir 100? Se eu produzo 100 toneladas de soja, o que tem de acontecer com o preço do meu produto? Se eu injeto muito produto no mercado? O preço certamente tende a cair, né? É muito produto para pouco consumidor. Os agricultores de cana eles vão ter que ficar disputando o consumidor à tapa, dando desconto, melhorando seu preço. Então, se eu produzo muito, eu tendo a ter um decréscimo no preço. Ou seja, essa lógica capitalista, essa lógica da produção, ela quando aplicada ao campo, ela pode fazer com que o cara, com essa produtividade muito elevada, ele injete muito produto no mercado e o preço dele tenda a cair. Ou seja, ele não vai fazer isso. Certamente, se ele não for obrigado a fazer isso, ele não vai fazer isso. Tá? Então, você tem muitas propriedades extensivas que utilizam máquinas, tá? Mas mesmo assim não são produtivas porque não querem. No caso da roça itinerante, não é essa a situação. Tá? A roça itinerante, voltando para cá, ela é uma pequena propriedade e ela é uma pequena propriedade que não consegue ser produtiva exatamente por conta das suas características. Ela é uma policultura, inclusive é essa roça itinerante que é, pasmem, a principal produtora de alimentos do Brasil, tá? Não são as grandes propriedades, as principais produtoras de alimentos, são as pequenas propriedades, no máximo médias. Estão voltadas essas propriedades de roça itinerante, principalmente para atingir os mercados regionais. Então você vai ver, por exemplo, uma figura típica e tradicional perto de grandes cidades ou de grandes metrópoles, é o que a gente chama de cinturão verde da metrópole. O cinturão verde da metrópole seria aquela área do entorno que produz principalmente os chamados hortifrutigraneiros. Frutas, verduras, hortaliças, aquelas coisas que são produzidas perto da metrópole porque estragam, né? Porque são muito perecíveis. Você imagina, eu que moro no Rio de Janeiro consumindo uma alface produzida na região centro-oeste, em Goiás. Alface de Goiás, para chegar aqui, se ela chegar bem, ela vai chegar cara. Porque ela tem que ser refrigerada, ela tem que ter todo um cuidado sobre ela. Se ela não chegar aqui, se ela, ou chegar aqui em condições ruins, eu não vou consumir também, porque eu vou ter muitas perdas caso eu não tenha esses cuidados. Então o que eu faço? Produzo perto.
Geralmente são cultivos manuais, cultivos que não exigem ou exigem pouca mecanização e são agricultores principalmente pobres ou no máximo médios agricultores. Tá? Entenda que médio agricultor no Brasil, o cara já pode ser rico. Tá? Média propriedade no Brasil já é uma propriedade de tamanho bastante razoável. Então, o cara precisa ter uma certa renda para poder ter tanta terra. Olha aqui. Quando falamos de mão de obra familiar, a gente se refere a uma mão de obra que pode ser complementada. Tá? Mão de obra familiar, o cara não necessariamente, no caso do agricultor pobre sim, mas não necessariamente ele usa só a sua família de maneira literal. Tá? No caso desse agricultor pobre, até é essa situação. Mas quando a gente pensa nessa estrutura toda associada a esse agricultor ele pode ser, por exemplo, se ele for médio, se ele for um pouquinho melhor em termos dessas características produtivas, ele pode sim ter alguns funcionários, alguns poucos funcionários. O cara tem um cara que opera o trator para ele, ou um cara que trabalha na colheita do produto dele, temporário, enfim, isso daí vai ser variável. Mas a maior parte, o grosso dos trabalhadores da roça itinerante é a mão de obra familiar. Técnicas arcaicas. O que são técnicas arcaicas? A gente pensa numa produção que ela é principalmente para subsistência. Ela começa para autossubsistência, na verdade, que seria plantar para comer. E a subsistência, ela é um pouquinho melhor do que a autossubsistência, que seria plantar para comer e comercializar o excedente. O que sobrou da minha produção eu comercializo para comprar o que eu não consigo produzir, ou que não é interessante eu produzir. Né? Então essa subsistência, ou até mesmo a autossubsistência no caso do agricultor pobre, ela está associada com algumas técnicas antigas, algumas técnicas arcaicas. É comum ver esse cara fazendo um arado bruto do solo, sem o trato correto. É comum esse cara muitas vezes nem utilizar insumos químicos no solo ou utilizá-los, pior, de maneira errada e poluir o lençol freático. É comum esse cara fazer queimadas para limpar o seu terreno porque não tem máquina para fazer isso. Enfim, você pode pensar em diversos impactos até ambientais que surjam dessas técnicas arcaicas. O outro não era produtivo porque não queria. Esse não é produtivo porque não consegue ser produtivo, principalmente pelas suas limitações técnicas e tecnológicas. Tá bem? Quando pensamos, portanto, agora, nos sistemas de produção intensivos, agora já é um papo diferente. O intensivo, como a gente falou, é aquele que utiliza uma área pequena, uma área que pode até ser grande, mas é mais raro, mas ele produz de uma maneira intensa. Ou seja, ele produz, seja utilizando mão de obra ou utilizando tecnologia, ele produz com uma elevada o quê? Produtividade. Lembra do conceito lá do início da aula. Ou seja, se você pegar a quantidade de produção dele no final de uma safra e comparar com o tamanho da terra dele, vai ser uma boa relação de custo-benefício. Onde tem isso? Principalmente, como eu já citei como exemplos, Estados Unidos, Europa, Japão, países que conseguiram se desenvolver, que conseguiram se fixar como potências. Então a gente vê que realmente essa distribuição fundiária até mais bem feita, essa associação da tecnologia com o pequeno agricultor, que é uma coisa que precisa de um Estado forte, precisa de um Estado que ajude, que subsidie esse pequeno agricultor para essa condição conseguir existir, é típico de países que têm dinheiro para isso, que tem pelo menos uma vontade política para que isso aconteça. Tá? Então olhando para cá, os sistemas intensivos, eles vão ser aqueles que são caracterizados por uma elevada produtividade. Eles têm uma boa relação de custo-benefício. O uso intenso, o uso intensivo, ele vai ocorrer seja da questão da mão de obra, ou seja da questão da máquina. Né? Ou a mão de obra ou a máquina. As duas coisas? Difícil. Quando você tem o uso intenso de tecnologia, a mão de obra costuma ser até aquela mão de obra familiar. Aquela agricultura moderna tipo norte-americana. Tá? Tipo os pais do Super-Homem, naquela série de TV. Os pais do Super-Homem naquela série de TV, eles são dois agricultores, os dois já com certa idade, e eles conseguem manter uma propriedade de tamanho médio com uma produtividade razoável. Como? O filho deles é o Super-Homem, né? A primeira coisa que vai vir na sua cabeça. Não, eles conseguem fazer isso porque o Estado norte-americano ajuda esses agricultores, subsidia esses agricultores para que esses agricultores consigam, de fato, ter uma boa capacidade de competir no mercado. Tá? Aqui, a gente ainda pode pensar que isso é algo comum, portanto, de países desenvolvidos. Né? É algo mais comum desse grupo de países desenvolvidos, exatamente que precisa de alguns recursos gastos do Estado
para que isso daí consiga se desenvolver de uma maneira plena, de uma maneira completa. Perfeito, gente. Então, eu acho que os sistemas de produção, eles já ficaram claros e exemplificados. Eu não vou entrar em muitos detalhes desses sistemas intensivos, porque o foco aqui é o Brasil, né? Assim como o foco do Enem é o Brasil. A gente poderia falar sobre a agricultura norte-americana, europeia, mas eu acredito que o foco não seja esse. Se você já deu uma olhada na sua ficha antes da aula, você vai reparar que a sua ficha fala disso aqui, ó, biocombustíveis, tá? O biocombustível, ele seria caracterizado por um tipo de combustível que tem uma propriedade biológica como a sua base, ou seja, ele usa a biomassa, tá? Ele não usa, portanto, combustíveis fósseis, ele usa alguma coisa que não é necessariamente um organismo vivo, né? Já porque foi colhido, mas que é fruto de algum organismo vivo, é fruto de algo orgânico. Eu sei que petróleo também é orgânico, eu sei que petróleo também é orgânico no sentido de que foi feito com matéria-prima vegetal ou animal marinha. Mas o que a gente pode pensar aqui é que, nesse caso, não precisa estar fossilizado. Nesse caso, o biocombustível é bacana porque ele pode vir disso daqui, ó, da plantinha. Então, a gente pode plantar, replantar, plantar, replantar. Então, qual é a boa do biocombustível? Ele é renovável. Ele é um tipo de energia renovável. Então, a gente não precisa ficar com aquele temor, aquele medo de que isso daqui possa se escassear no futuro e tudo mais. Existem riscos? Sim, existem riscos. Eu não estou dizendo que isso daqui é também um mar de rosas. Existem coisas a serem discutidas. Agora, a questão desses biocombustíveis é uma questão toda ela associada com a agricultura. E a agricultura, digamos, é muito mais fácil de eu produzir e reproduzir esses bens do que, por exemplo, eu produzir petróleo numa escala natural, tá? Outra coisa que a gente pode considerar aqui como um fato positivo associado a essa história. A questão dele ser menos poluente. Ele é menos poluente, então como ele é menos poluente, ele vai fazer com que eu tenha digamos, uma atuação dele associada ao meio ambiente de forma muito, digamos, nociva, né? Muito pouco nociva, perdão. No caso do petróleo, é combustível fóssil, gerando CO2, emitindo CO2 para a atmosfera. Eu estava dando uma olhada aqui na aula do nosso próximo professor, o Wellington de Química. Acho que ele vai até falar um pouquinho disso, de aquecimento global com vocês ainda hoje. No caso, o etanol, vocês podem até mandar uma dúvida para eles perguntando. No caso, o etanol, ele tem propriedades de emissão de CO2 menores do que o petróleo, tá? Isso, com certeza, há uma explicação química para comprovar. Mas, de fato, o combustível fóssil, o petróleo e o gás, eles emitem mais gases do que a questão do próprio biocombustível, tá? Então, o etanol, o biodiesel, são, portanto, menos poluentes. Além disso, são combustíveis bem adequáveis ao Brasil. Como assim bem adequáveis ao Brasil? O território brasileiro, ele possui boas condições, ele possui boas características para essa questão dos biocombustíveis. Como assim boas características? É um território grande, é um território plano, além de ser grande e plano, tem uma boa incidência de solos férteis. Além de ser grande, plano e ter uma boa incidência de solos férteis, é um território com clima tropical, com clima favorável. Ou seja, o Brasil, ele tem um grande potencial, talvez o maior potencial do mundo para essa produção, e é uma produção que tende a crescer exatamente por ter essas duas grandes vantagens. É uma energia renovável e é uma energia menos poluente. Então vamos lá, e é uma energia que pode substituir o petróleo. Muitas grandes empresas petroleiras podem, de repente, não ficar tão satisfeitas assim com a produção do biocombustível brasileiro. Já estou começando a deixar uma dica para você de que isso daí vai gerar alguma polêmica, né? E polêmica é essa que a gente vai discutir um pouquinho mais para o final da aula. Mas, enfim, introduzidos e colocados para você os biocombustíveis, a gente pode agora partir para mais um item, para mais um exercício. Eu acho que antes disso tinha uma dúvida aí no ponto, tinha não? Tinha? Vamos responder então antes disso? Professor, se a plantação de soja é mecanizada, como pode ser plantation? É aquela história que eu disse. A produção de soja aqui, ela é mecanizada, mas ela é mecanizada em uma parte da propriedade. Digamos que ela é, ao mesmo tempo, intensiva e extensiva. Que a gente pode pensar da seguinte maneira. Vamos usar aqui o nosso quadro para que a gente consiga fazer um exemplo visual para você. Olha só. Imagina uma determinada propriedade desse plantation a qual eu me referi. Eu falei para vocês que ele é mecanizado. Então, se ele é mecanizado, a área que eu utilizo dessa minha propriedade, ela vai ser uma área bastante produtiva. Mas aí pergunta-se, quanto é dessa área produzida?
sei lá, 10%. Pô, se eu utilizo 10% apenas da minha terra, cara, eu posso ser o mais produtivo do mundo nesses 10%, que a produtividade desses 10% não vai compensar 90% de terra improdutiva, né? Então, ao mesmo tempo, eu sou intensivo em alguma parte da minha propriedade, mas ao mesmo tempo eu vou ser extensivo na maior porção dela, perfeito? Isso é o que a gente chama de latifúndios. Os latifúndios são essas propriedades de terra improdutivas, né? Ou pouco produtivas. No caso aqui, esse latifúndio que também produz, mas produz menos do que poderia, são chamados latifúndios por extensão. Isso aí que você perguntou seria caracterizado dessa maneira. Os chamados latifúndios por extensão. Ou seja, a terra só é considerada um latifúndio, ela só é considerada extensiva, ela só é considerada de uma baixa produtividade, exatamente por conta dela ter uma área muito grande frente a essa pequena área produzida de 10% que nem a gente colocou aqui. Tá bem? Então dá sim para ser intensivo em uma parte da propriedade e extensivo na menor parte dela. Certo? Então, item número 2, 4 minutinhos aí para a gente voltar e aí a gente retorna para fazer junto o exercício. Tá certo? Vamos lá, gente? Tchau, tchau.
uma coisa que é equivocada. Então a B também não pode ser. Letra C. A geopolítica energética do mundo mudou completamente na atualidade com a substituição completa dos combustíveis fósseis, fazendo com que países como o Brasil ganhassem destaque. Completa, a gente não precisa nem repetir que você precisa fugir dessas palavras restritivas, né? A substituição gradativa, a substituição gradual, a substituição planejada, você poderia até utilizar. Completa ainda não aconteceu e está muito longe de acontecer. Tá? Letra D. O Brasil atrai atenção por conta do cultivo de produtos agrícolas voltados para a produção de etanol, que são exclusivos do território brasileiro. Não. Produção de etanol, a gente também tem em outras áreas do mundo, até com outras fontes de matéria-prima, mas mesmo assim a cana também é produzida, com a cana que dá origem ao nosso etanol, ela também é produzida em outras áreas do planeta. Sobrou a letra E, né? A importância geopolítica do Brasil foi revigorada desde o início desse século, devido à redescoberta do potencial do país em fornecer alternativas energéticas viáveis. Então, assim, o Brasil redescobre o seu potencial de oferecer não só energia, mas alternativas boas de energia. Toma cuidado, tá, gente? A gente sabe que o Brasil é um grande exportador de matéria-prima, um grande exportador de matéria-prima, inclusive de combustíveis fósseis, ou pelo menos de petróleo, e a gente se engana no papo do petróleo. Porque, por exemplo, a gente fala do petróleo como um grande item de exportação brasileiro, só que o tipo de petróleo que a gente exporta é um tipo de petróleo mais viscoso, um tipo de petróleo mais denso, que ele não necessariamente é utilizado para combustíveis. A maior parte disso é até bom, porque os subprodutos, os outros subprodutos do petróleo são mais caros do que são mais rentáveis. A indústria petroquímica é mais rentável do que uma simples refinaria. Mas o que a gente pode pensar aqui é que em termos de combustíveis fósseis, o Brasil não é nem autossuficiente em termos da sua produção. O Brasil ainda importa gasolina, não importa gasolina não, mas importa o tipo de petróleo necessário para fazer o refino e dar origem à gasolina. Embora em outras áreas até mais lucrativas a gente exporte petróleo. Tá? Então aqui a gente pensa, uma alternativa economicamente viável, uma alternativa energética viável, é ótima essa alternativa, portanto, da biomassa. Então, aquela dúvida, será que agora está aí para a gente? Sim? Professor, você sabe quanto das nossas terras são utilizadas para soja e quanto para cana? Karine, obrigado. Obrigado, Karine, por me dar atenção, porque ninguém está me dando atenção. É a última aula que eu estou tendo hoje com vocês e ninguém manda dúvidas para mim. Por que, gente? Então, olha só. A Karine perguntou para a gente a história, então, da área produzida tanto para cana quanto para a soja no Brasil. Vamos de novo usar nosso quadrinho aqui para poder fazer um esqueminha? Olha só. Aqui, no caso das nossas áreas agricultáveis, a gente tem cerca de 62 milhões de hectares disponíveis. Tá? 62 milhões de hectares, a gente tem mais ou menos 1/3 disso utilizados para soja. Tá? Mais ou menos 1/3 disso utilizados para soja e mais ou menos 10%, menos do que isso até, utilizados para cana. Tá? É 22,3%, se eu não me engano, 22,3 milhões de hectares, se eu não me engano, a soja, que dá um pouco mais de 1/3 de 62 milhões de hectares, e 10% da cana, com seus atuais quase 10%, né? 6 milhões de hectares perante esses 62. Tá? Então, a gente tem aí mais ou menos uma proporção em que é pertinente, porque a soja, portanto, ela utiliza uma área ainda maior e ninguém vem reclamar da soja. E você viu ali naquela chargezinha que você já está atraindo uma certa atenção ao Brasil, que é uma atenção que muitas vezes pode ser desejável e muitas vezes não. Ela pode estar associada com umas coisas boas, com a atenção ligada ao mercado que se expande para o Brasil, mas ela também pode estar associada com algumas coisas negativas, como, por exemplo, a criação de alguns mitos ou de algumas histórias que são meias verdades a respeito da produção de biocombustível no Brasil. Tá? Você já viu aí no seu fundo que tem item 3 já na tela para você, que a gente dividiu ele em 4 minutos para a análise dos textos, porque tem um texto, enunciado, é uma coisa meio comprida. Então vou passando aí para vocês de maneira proporcional e 2 minutinhos para as opções, aí a gente retorna para concluir nosso conteúdo. Tá certo? Nos vemos já já.
E aí, pessoal, deu tempo de fazer o exercício? Vamos ver se a gente consegue fazer então agora junto? Olha só, retornando para cá, para o textinho que tinha sido colocado, a gente vê um textinho, Raymond Collett. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, olhando aqui na tela. Vamos lá.